Bom dia, eu continuo me chamando Edilberto e é sempre uma alegria, né, uma honra e uma enorme responsabilidade de estar aqui com vocês nessa manhã. Ontem estávamos, né, Rejane e eu, sou Edilberto, marido da Rejane, pai da Bianca e da Ana Beatriz, essas três moças lindas aqui à frente. E ontem eu estava com o amado irmão, Fernando, eu acho que ele está por aqui. E aí ele soube que eu vinha pregar hoje, ele disse: meu irmão, dá assim um nervosão. Eu disse: pois é, né, rapaz, é interessante como dá, né? E aí o irmão, né, de forma muito sensível, é um nervoso santo, né? Eu disse: pois é, a glória de Deus. Mas é uma grande alegria, queridos, estarmos juntos como igreja, né? Disse isso ontem no A2, sempre quando o povo de Deus se reúne, é sempre motivo de alegria, né? A Bíblia diz sobre isso, né? Hoje continuamos fala sobre a palavra de Deus, e a Bíblia diz: olha, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor, né? Isso a Bíblia diz, e você vê como isso é verdadeiro. Hoje de manhã, quando íamos saindo de casa, Rejane e eu, e a Rejane disse: olha, como é legal estarmos iniciando o domingo, indo para a igreja, e de fato, né, que você possa estar experimentando isso, vivendo isso, não porque foi falado aqui, o pastor Daniel falou ainda há pouco aqui também, quando começou o louvor, mas não porque você foi estimulado a pensar sobre isso, mas porque você compreende a importância que é viver na dependência de Deus, né? Fazer a leitura, como tanto foi falado hoje aqui, e poder se alegrar por estar junto do povo de Deus a cada dia. Amém? Bom, queridos, nós vimos ainda há pouco, passou até o vídeo aqui, falando um pouco desse nosso momento, mês de abril, estamos falando sobre sementes, e nessa trajetória, as características da palavra de Deus, você vai chamar de adjetivos da palavra, de qualidades, como você queira chamar, o importante é que você compreenda que essa série do mês de abril, com as 10 mensagens, nós já tivemos no primeiro domingo, falando que a Bíblia é inspiração, que a Bíblia é verdade, domingo passado que a Bíblia é alimento, que a Bíblia é água, e hoje vamos estar falando sobre a Bíblia lâmpada, também uma característica, ou um adjetivo, como você queira chamar, que a palavra de Deus trata e você conhece tão bem. E aí um destaque, né? Eu prometi ao Oriano que eu ia tentar me lembrar, viu, Oriano? Você está ouvindo agora, e bom dia também para os irmãos que nos acompanham aí pelo YouTube, que tudo isso que está sendo vivido aqui durante os cultos do domingo, de manhã e da tarde, está sendo transformado num material para que você possa não apenas trabalhar no seu GR, mas de repente também ter acesso em casa. Você gosta de meditar na palavra, de repente pega o esboço, foi trabalhado ali num design super bacana, tá certo? E você pode acessar. Acredito que no Instagram, eu sou muito ignorante no Instagram, mas você que manja bem o Instagram, vai lá que você vai ver o estudo para GR, e tem todas as mensagens, e à medida que os domingos vão se passando, continuará sendo disponibilizado, tá bom? Então, só para você ficar atento a isso. Então, amados, como já falamos, hoje nós vamos tratar sobre uma dessas características da palavra de Deus, que é a Bíblia é lâmpada. Assim como a Bíblia é verdade, a Bíblia é alimento, a Bíblia é água, a Bíblia também diz que a palavra é lâmpada. E o que isso significa para mim, ou pode significar para nós? Qual a importância disso? E é isso que vamos, né, refletir nessa manhã, e eu espero que o Espírito de Deus nos conduza e nos traga entendimento sobre essa verdade da palavra. Então, queria convidá-los a fazer essa leitura comigo, um texto muito conhecido, curtinho, tá certo? E nós vamos refletir sobre isso. Salmo 119, tá bom? Não se aperreie, nós não vamos ler o Salmo todo. Apenas o verso 105 está aí no telão, e a Bíblia diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Queria convidá-los para nós orarmos. Deus, no nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui nesta manhã linda de domingo, neste dia em que as tuas misericórdias, Deus, também se renovaram em nossas vidas, porque a tua palavra nos assegura aí disso. Obrigado, Deus, pelo privilégio de, mais uma vez, estarmos reunidos como teu povo, como tua igreja, assim como o Senhor tem nos dado a oportunidade de fazermos isso, Deus, nos pequenos, nos grandes ajuntamentos. A tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no teu nome, ali o Senhor estará, e cremos, Deus, na tua presença nesta manhã, e que teu Espírito Santo, Deus, possa nos conduzir,
nos trazer entendimento, Deus, sobre uma verdade tão importante para as nossas vidas, que é compreender que a Tua palavra é lâmpada que ilumina os nossos passos, Deus. Nos ajuda, Deus, não apenas a compreender esta verdade, mas, acima de tudo, colocar esta verdade em prática nas nossas vidas, para que possamos iluminar, ser sal e luz por onde andarmos, Deus. Pois pedimos, Pai, e te agradecemos, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, queridos, eu já, acho que em algumas oportunidades eu já comentei aqui, sei lá, nos pequenos ou grandes ajuntamentos, quem é mais próximo sabe disso. Eu nasci no sertão, eu sou do sertão central e nasci numa fazendinha. Papai e mamãe ainda hoje moram numa fazendinha no sertão central. E quando eu nasci, né, minhas meninas brincam, dizem que Rejane, quando foi escolher o marido, foi atrás de um agroboy, né, porque eu vinha do sertão. E quando eu nasci, né, em 1977, tá bom? Faça as contas aí, vai dar hoje 46 anos, né, parece 60, mas só são 46. Na casa dos meus pais, na fazendinha, não tinha energia elétrica. Você que é da geração Z, milênio, né, essas gerações numéricas e letradas de hoje, talvez nem imagine como é isso. Esses dias, quando falta energia por 2, 3 minutos, você só falta entrar em desespero, né? Quando eu nasci, a gente não sabia que podia se desesperar porque não tinha energia elétrica, simplesmente não tinha energia. E vivemos na fazendinha, papai já vivia a vida toda daquele jeito. E o fato é que a energia elétrica chegou na fazendinha do meu pai em 1987, 10 anos depois. Então, hoje, talvez, para você, quando a gente fala a Bíblia é lâmpada, a lâmpada está de dia, está acesa aqui, qual a importância, né? Mas para quem tem noção, não porque viveu num período sem energia, mas porque de repente você estava fazendo algo e de repente, pá, acabou a energia. Você ia na estrada e a bateria acabou, o carro parou de gerar e puf, acabaram os faróis e você ficou no escuro, como diz o Matuto, um breu total. Então, de alguma forma, ainda que você não possa, ou não, aliás, não tenha vivido num período sem energia elétrica, você provavelmente já passou por experiências em que você viu, de fato, como este negócio é importante. Não apenas porque vai refrigerar os seus alimentos, conservar os seus alimentos, mas porque, às vezes, você não tem condições de dar um passo. E eu me lembro da época em que morava no sertão, e mesmo depois que fui para Quixadá, que continuava indo com meu pai, quando papai todo dia me acordava, ainda criança, 8, 9 anos, a partir disso, papai, 10 anos, papai me acordava para ir para o curral, para onde estavam as vacas, que ele ia tirar o leite e tal. E quando não tinha energia, ou quando estava faltando energia, você fazia aquele percurso da casa até o curral, uns 300 metros talvez. Eu sei, esses dias eu estava brincando com a Rejane, eu sei como era dramático, você ir pisando onde você não estava vendo, você sabia o caminho, estava ali, quando a lua estava mais clara, era beleza. Mas quando não estava, quem é do sertão sabe como é o desafio, em que é que você vai pisar, né? Como é que vocês vão chegar seus pés lá no final? Às vezes você tropeçava num animal que estava deitado, simplesmente assim. E eu estou falando isso não é para você necessariamente achar engraçado, não, é para você compreender que a lâmpada, a luz, que hoje para nós é tão simples, você chega em casa, acende a luz, tudo está claro, é muita luz, né, que já chega a ser talvez até um problema que a gente não apaga mais. Mas você compreender que a ausência desta luz, ela também é relevante nas nossas vidas e nos causa alguns problemas. E por isso que a Bíblia é considerada como lâmpada. E só para que você possa entender, quando esse texto foi escrito, claro, né? Talvez há uns 3.000 anos, nós não tínhamos energia elétrica, não funcionava assim, iluminação pública. Então, as lâmpadas daquela época, a luz elétrica, ela vem do século XIX. Então, não era nada disso que nós conhecemos hoje. Então, as candeias, ou candelabro, ou como fosse a cultura da época, ela tinha diferentes formas de trazer essa iluminação artificial. Ou através de algum objeto feito com barro, com pedra, ou com algo parecido com vela, não feito com parafina, mas com outras coisas de animais, o que fosse. E é por isso que se usava azeite ou outros óleos vegetais, você vê na Bíblia. Então, era mais ou menos assim que o povo na antiguidade tinha essa iluminação artificial, algo muito mais precário do que o que a gente tem hoje, mas que, de alguma forma, proporcionava uma iluminação artificial
durante período de escuridão, durante a noite, o que quer que fosse. Então, só para que você entenda o contexto e como aquilo era diferente, você ter luz em meio à escuridão, tá bom? E a Bíblia trata claramente, como nós lemos ainda há pouco, a tua palavra é lâmpada. Então, a Bíblia é comparada a uma lâmpada, um objeto que traz luz. E, para sermos mais objetivos agora, por que a Bíblia compara a palavra à luz, que ilumina os nossos passos? Eu queria destacar aqui, talvez durante esta manhã, só 5 razões por que a Bíblia, ou que a palavra é comparada à luz. Diz que ela pode iluminar, o que ela deve iluminar os nossos passos. E a primeira razão que eu gostaria de refletir com os irmãos é que a Bíblia é considerada lâmpada porque ela revela o caminho. E você talvez olhe assim, poxa, mas isso é lógico, né? Se ela clareia, ela vai iluminar. Mas é importante que a gente perceba não apenas a lógica, mas a importância disso para o nosso dia, para a minha vida, para a sua vida, sobretudo em tempos em que talvez a iluminação artificial seja tão fácil, mas que talvez a escuridão para as nossas vidas seja tão mais presente diante de tudo aquilo que temos vivido. E aí, nessa primeira parte, o texto que lemos diz claramente, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Foi isso que lemos, e um texto, como eu disse, certamente conhecido por todos, uma das partes, um dos versículos do Salmo 119, que a gente guarda tanto na memória. Amados, o fato é que, como eu disse, apesar de parecer tão lógico e óbvio, ao iluminar nossos passos, a palavra nos revela o que está à nossa volta. Ela simplesmente mostra o que está à nossa volta, não, claro, como a luz elétrica ou como a luz do sol mostra, mas a capacidade de discernir o que está à sua volta. Assim como, e aí talvez seja a parte mais confrontadora da história, a palavra também revela o que está no nosso coração. E lembrando ontem da mensagem do Dário aqui, sobre uma área tão sensível do casamento, que é a sexualidade, quem estava aqui ontem deve se lembrar que um dos maiores desafios nessa área que foi tratado ontem aqui é o que está no meu coração, no seu coração, não é necessariamente o que você está vendo à sua volta. E a palavra de Deus tem esse poder de revelar o caminho que está à nossa volta, que está dentro de nós. É como uma cena de filme. Às vezes você está assistindo um filme e o camarada encontra uma chave elétrica que, quando ele liga, as luzes vão acendendo na sequência e você consegue avistar um ponto lá no fundo de um túnel, de um espaço. E assim a Bíblia também, a palavra tem essa capacidade, esse poder de ir revelando o que está à nossa volta e o que está no nosso coração com profundidade. A palavra, portanto, queridos, tem o poder de nos mostrar o caminho a seguir, de nos mostrar o rumo certo, muitas vezes momentos difíceis, decisões a serem tomadas, para onde ir, o que fazer. E, claro, nos confrontar com o caminho que estamos seguindo. Talvez caminhos de morte que você está caminhando e as coisas vão acontecendo e você de vez em quando procura aqui ou acolá botar a culpa num no outro, mas a palavra de Deus está ali revelando. Isso não está certo, isso está errado. Você sabe disso, o Espírito de Deus fica lhe mostrando, lhe incomoda e lhe mostra que está errado. Por isso, queridos, a palavra de Deus nos permite discernir sobre algumas questões, digamos, binárias da nossa vida. A primeira delas, a luz que revela o meu caminho, ela me ajuda a discernir entre verdade e mentira. Simples assim. O que é verdade e o que é mentira. E o salmista diz, pouco à frente, ainda no Salmo 119, que a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Amém? Primeiro louvor que cantamos, o pastor Daniel até no final fez uma reflexão aqui na condução do louvor. Olha, nós cantamos, tu és o eterno Deus. A palavra diz isso, inclusive, E a palavra de Deus também é eterna, E aí ele seguiu, que Deus é o nosso defensor, o nosso consolador, e essa palavra, assim como este Deus, são eternos. E você, isso não é um jogo de palavras. Você lembra quando o texto de Mateus 4, quando Jesus foi ali tentado pelo inimigo de Deus, e nas 3 situações, você se lembra de algo que é extremamente comum e que às vezes a gente não presta tanta atenção, quando Jesus, ou com o que Jesus responde, está escrito. Olha, a verdade é que Deus diz isso,
A palavra diz isso. Quando Jesus responde, ele está mostrando que aquilo que o inimigo de Deus está fazendo, ali manipulando a palavra, tentando Jesus, aquilo não era verdade. O inimigo estava manipulando as coisas e Deus diz, olha, está escrito, rapaz, é assim, não vou fazer isso, porque o que está escrito é isso aqui. E Jesus segue. E a questão é, como temos respondido aos desejos do nosso coração? Dessas situações vêm na nossa vida, na verdade, do nosso coração, ou mesmo aos apelos do mundo. Rapaz, todo mundo está fazendo. Rapaz, não se importa com isso, é tolice, é não sei o quê. Todo mundo está fazendo os apelos do mundo. Ou aquilo que o inimigo de Deus, como lá com Jesus, de repente coloca na sua vida. Como é que nós temos respondido a isso? Nós temos, de repente, cedido? Nós temos, para usar um linguajar mais do dia, nós temos nos alinhado a essas propostas, a esses desejos, temos tentado conciliar, ou nós temos tido a coragem para dizer não, porque está escrito que eu não posso fazer isso. Está escrito que isso não agrada a Deus. Está escrito que Deus não quer isso de mim. Está escrito que, para a glória de Deus, eu preciso fazer outra coisa. Queridos, através da palavra, nós podemos discernir o que é verdade. Por mais que a pós-modernidade, como tem sido falado, também tem chamado aí da pós-verdade. Não, a verdade de Deus é uma só e ela é eterna. E Deus é o único eterno, é o eterno Deus. E Deus nos dá, através da palavra, segurança para dizer o que é verdade do que é mentira. Mentira, simplesmente. Não existe, como costumamos falar, não existe meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. Não há meio termo. Esse é um primeiro aspecto, mas uma primeira situação que a palavra, ao revelar o nosso caminho, pode nos ajudar a discernir entre verdade e mentira. Um segundo ponto que a palavra também nos revela, o que é certo e o que é errado. Há coisas que são certas e há coisas que são erradas. E o que é certo e o que é errado. Simples assim, e não adianta você espernear muito. E na vida cristã ainda o desafio é um pouco maior, porque vai na perspectiva do que convém e o que não convém. E com as nossas filhas, Rejane e eu, falamos muito isso para elas. Olha, não é só se pode ou se não pode. É se convém ou se não convém. Muitas coisas que eventualmente você pensa, mas a Bíblia não proíbe isso. A Bíblia não proíbe isso. Mas convém, porque o que a Bíblia diz, olha, tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. E é esse exercício que você precisa fazer que a gente não quer fazer. Porque primeiro dá trabalho. Você precisa colocar diante de Deus a motivação do coração, o que está ali, o que é que você está atrás, e várias outras coisas. E segundo, é mais confortável. Se a Bíblia disser pode, ou se alguém disser pode, se der errado, você pensa, não, mas eu fiz porque... Não. O desafio é maior. Convém ou não convém? Então, na perspectiva de discernir o certo e o errado, olha o que a Bíblia diz em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e julga os pensamentos e o quê? E as intenções do coração. E às vezes as pessoas vão conversar com os pastores, com os líderes, com os irmãos, ou com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, e apresentam uns cenários que as pessoas que talvez, não, meu irmão, mas pelo que você está me dizendo, a Bíblia tal, diz isso, eu não vejo. Só que o pensamento, a intenção do coração do indivíduo não é nada daquilo. Eu costumo dizer para a Rejane, a gente conversando, ou num ambiente de igreja, ou num ambiente de trabalho, que são pessoas que têm reserva mental. Elas estão lhe dizendo uma coisa, mas elas estão pensando outra completamente diferente. E você precisa pedir a Deus para discernir o que é certo e o é errado, o que convém e o que não convém, o que é que está por trás daquilo. E aí, queridos, pense num momento difícil em que se vive. A cada dia as pessoas insistem em fugir do padrão estabelecido por Deus. Nós buscamos satisfazer os desejos do nosso coração e, para tanto, tentamos fugir da vontade de Deus, tentamos fugir daquilo que Deus estabeleceu, porque parece que incomoda, que atrapalha, não seria bem isso que você gostaria que fosse. Amados, apenas a luz que existe na palavra de Deus é capaz de nos proporcionar condições de nos posicionar,
de discernir o certo do errado. De você estar olhando para o cenário e diz, cara, isso não está certo. Isso não é de Deus. Tem aquelas expressões que às vezes você faz, isso não é de Deus, né? Agora, por que nós estamos dizendo que não é de Deus? E a palavra nos dá embasamento para isso. Nos ajuda a discernir o que convém e o que não convém, como eu disse, independente do contexto social, da realidade da sociedade e das ofertas que o mundo faz. A palavra de Deus é eterna, assim como ela era verdade, assim como ela discernia o certo e o errado quando foi escrita, assim quando tudo isso também podia ser feito, quando Jesus esteve aqui há 2000 anos, ela continua sendo verdade e continua com a mesma força para discernir o certo e o errado hoje. E é como diz o ditado, eu acho que falei ainda há pouco, o certo é certo, amados, e o errado é errado. Não adianta tentar encobrir o errado e nem tentar manipular o certo. O certo é certo e o errado é errado. Aquilo que a Bíblia considera como certo, que agrada a Deus, que convém, vai ser assim para a vida toda. Gerações vão passar. Se Jesus não voltar antes, nós passaremos. Mas a palavra de Deus é eterna, independente do que vai acontecer com a sociedade, com a globalização, isso não vai mudar a verdade da palavra de Deus. E aqui um detalhe, queridos, né? Na vida cristã, aquilo que falei ainda há pouco, a nossa perspectiva é mais desafiadora. O certo e o errado tem a ver com o que convém e o que não convém. É algo mais profundo. Não é como um gabarito de uma prova que você coloca a resposta, depois você chega em casa e confere. Vai lá no livro tal, vê se está certo. O senhor, acertei essa, de fato, não era assim, né? Eu vejo as meninas hoje chegando, quando fazem provas, e ela, mas essa era assim, não era, porque então está aqui. Com relação à nossa caminhada cristã é diferente. Diz isso. Mas o que foi que motivou? Por que você se aproximou? A Bíblia diz que a gente tem que amar uns aos outros, caminhar uns com os outros, mas o que é que está motivando você se aproximar do próximo? É uma motivação sincera? É para ser sal e luz? É para se alegrar juntos? É porque você tem um interesse por trás daquilo. E isso é extremamente comum na sociedade que vivemos. Mas não é certo porque é comum, tá certo? Na verdade, queridos, é o que falamos, ou lemos ainda há pouco, de 1 Coríntios 6,12. Você, diante de muitas coisas que vamos conversar ou ouvir agora pela manhã, que você leve para casa, né? Olha, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Como é que você pode fazer essa distinção se a sua luz, ou se a luz da palavra não estiver direcionando os seus passos? Como é que você vai fazer essa distinção, esse confronto em relação ao caminho que você está seguindo? Convém que eu faça isso? Convém que eu vá àquele local? Convém que eu ande ou que eu encontre aquela pessoa? E sabe quem pode lhe dar essa direção? Só a palavra de Deus. Porque Deus conhece o que está no coração. Outro ponto que a palavra nos ajuda a discernir nessa questão de revelar o caminho é sobre vida e morte. Queridos, sobre isso também não tem jeito. Temos que recorrer à palavra de Deus. Dar vazão às nossas falhas de caráter, aos nossos desejos, às nossas vontades, pode nos conduzir a caminhos sombrios. E é triste quando você vê, às vezes na nossa vida, às vezes na vida do irmão, de pessoas chegadas, de repente parentes, amigos, irmãos. Poxa, cara, você não está percebendo que você está seguindo o caminho de morte? Isso é caminho de morte. Você sabe que vai dar errado. Mas é interessante como a nossa mente, o inimigo de Deus, trabalha isso no nosso emocional, racional, em tudo aí. E você tenta, não, mas eu conseguirei fazer diferente. Eu dou um jeito, eu tenho um controle. Não vai dar, é caminho de morte. E a Bíblia diz claramente sobre essa questão do caminho. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz a quê? A morte. Simples assim. Por isso, somente a palavra pode iluminar nossos passos e nos preservar no caminho que conduz à vida, porque vários outros existem que conduzem à morte. Às vezes é um momento, às vezes é uma distração, às vezes é um vacilo. Eu me lembro muito de várias vezes o pastor Zé Edson falar isso, sobretudo no contexto do casamento. Rapaz, você precisa ter cuidado, porque às vezes um testemunho de décadas, de um casamento tal, se você não estiver vigilante na perspectiva do aquele que está de pé, cuidado para que não caia, por um momento, por um minuto, por sei lá o quê, você acaba
com todo um testemunho. Então, cuidado. Por isso precisamos ter a palavra como a luz que nos dá a exata direção para não seguirmos caminho de morte. Fazemos como disse o salmista no próximo Salmo 119. Guardei no coração a tua palavra, para quê? Para não pecar contra ti. Um outro texto, um outro verso do Salmo 119, extremamente conhecido. Por fim, nesta primeira razão, que revela o caminho, a palavra também nos ajuda a discernir, nos traz luz para discernir entre salvação e condenação. Aquilo que a gente tenta mostrar para as pessoas, ou que foi mostrado, ou que a palavra nos revelou um dia. Amados, nesse debate filosófico da humanidade, né, que parece tão legal ficar conversando sobre de onde viemos, para onde vamos, somente a Bíblia pode nos dar direção segura sobre questões essenciais e inevitáveis do ser humano. É na Bíblia que sabemos de onde viemos, né? É na Bíblia que sabemos de onde viemos. Não como um conto de fadas, nem tampouco como uma história infantil, né? Você, quando vai contar isso para os filhos ainda pequenos, você tem que colocar de forma mais lúdica, porque a Bíblia diz como foi que as coisas aconteceram. Na verdade, a Bíblia traça um relato histórico, escatológico, partindo da origem, indo até o final. E nós estamos nesse percurso. Tudo aquilo que já aconteceu está escrito, e acima de tudo você vê isso na sua vida e na minha vida. Independente de você aceitar ou não as questões relacionadas à salvação e à condenação, o certo é que a morte existe. E você e eu, gostando ou não, crendo ou não, dependendo ou não de Deus, teremos que lidar com essa situação ainda em vida. Ainda em vida nós precisamos lidar com essa situação. É mais ou menos como um plano previdenciário, né? Que você tem que fazer ainda durante a sua vida laboral. Você não sabe quantos anos você vai viver, quantos anos você vai ter depois de se aposentar, como é que vai ser as regras de prevenção. Mas você tem que pensar nisso ainda na sua vida laboral. Porque depois que se estiver na fase de aposentadoria, se você não tiver cuidado lá atrás, já não dá. Assim é o discernimento de salvação e condenação. Nós precisamos fazer isso ainda em vida. Depois da morte, não adianta dizer, não, Deus no final dá um jeito, né? Tem gente que fala sobre isso, e dá vontade de dizer, pai, tu acredita nisso mesmo? Precisa de muita fé para você acreditar nisso, porque o que a Bíblia diz é outra coisa, então você está crendo em quê? Mas Deus também nos dá a oportunidade de discernir, né? Quando a palavra nos revela o caminho entre morte e salvação, entre salvação, aliás, e condenação. Uma segunda razão pela qual a Bíblia também é comparada que a palavra é comparada à lâmpada, é que a palavra nos proporciona segurança. Sabe, quando você vê programas de TV, ou então, às vezes, em acampamentos, meninas, quando vão para acampamento, é muito legal que elas ficam imaginando como vão ser as brincadeiras e isso, e agora elas estão ajudando nos acampamentos, estão vibrando com isso. E, às vezes, determinadas brincadeiras na TV ou nesses eventos, nesses momentos, rapaz, deixa escuro, você coloca a mão dentro de um saco, numa caixa, e você vai dizer o que é aquilo que você está pegando. A primeira reação é de quê? De medo. Você vai citar uma cobra, um sapo, sei lá, alguma coisa pegajosa. Você sabe, não, eles não vão fazer isso. Mas você fica com medo do pior, vai comer minha mão. Vai me dar um choque, vai queimar, porque você não está vendo. Aquilo está escuro, é escuro para você, é escuridão. Você não está vendo onde está colocando a mão, onde está pisando. Dê um passo, caminhe, eu não estou vendo nada, e se tiver um buraco eu cair? Mas a palavra, né, como lâmpada na minha e na sua vida, nos proporciona segurança. Nós temos medo de prosseguir na escuridão, afinal não sabemos onde pisar, mas na luz nós temos confiança. Eu posso caminhar até ali, descer essas escadas, porque eu estou vendo a luz. Agora, se estiver tudo escuro, sem iluminação nenhuma, como é que eu vou descer? Mesmo conhecendo o espaço, você vai apreensivo. E se eu tombar e se cair na minha idade, aí não dá certo, né? Queridos, olha o que diz o Salmo 119, pouco antes do verso 105. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois és por meio deles que preservas a minha vida. Salva-me, pois a ti pertenço, e busco os seus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos, porque neles eu posso confiar.
É a palavra de Deus que nos garante que mesmo nos momentos mais difíceis, quando tudo parece sem saída, eu e você podemos confiar no caminho que a palavra apresenta. É aquilo que cantamos aqui no início. Pois tu és o eterno Deus, o meu defensor, o meu consolador. Isso é verdade, querido. Por que é verdade? Porque está na palavra. E Deus tem dado prova disso o tempo todo ao longo da história. E não precisa você ir necessariamente a 3.000 anos. Pode ser na sua vida e na minha vida. Eu sei que isso é verdade na minha vida. Na verdade, queridos, a palavra também ela nos afasta do medo de prosseguir. Ainda nessa questão de que nos proporciona segurança. Ela nos afasta do medo de prosseguir. Cada um de nós talvez tenhamos várias situações na vida. Talvez seja o medo da doença, talvez seja o medo do relacionamento, talvez seja o medo de onde o filho está, talvez seja o medo de como é que eu vou voltar amanhã para o trabalho. Não sei qual é o seu medo. Como é que vai voltar para casa? É muito provável que no mundo de hoje todos nós tenhamos algum nível de medo de alguma coisa na nossa vida. Mas a palavra de Deus, como lâmpada da nossa vida, nos dá condições de prosseguirmos, de afastar o medo de prosseguir. E olha o que diz o Salmo 23, né, tão conhecido. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ou nada me faltará. Em verdes pastais me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E aí a parte que muitas vezes nós não nos lembramos que a gente acha que, não, Deus vai me preservar desse negócio. Mas às vezes não. Às vezes Deus vai só cuidar de nós nessa parte agora. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Em nome de Jesus, queridos, é isso que tem que nos dar força para prosseguir, porque a palavra me afasta do medo, né? Não posso confiar na palavra, naquilo que Deus está me dizendo. Que Ele vai estar comigo em qualquer lugar, que eu não preciso temer. Que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão até o fim, não é verdade? E o Salmo segue. Queridos, quem vai caminhar mais próximo, eu digo muito isso em casa, né, que caminhar na fé cristã, eu acho muito interessante, sabe? E para mim, é uma das coisas mais sinceras e racionais da vida. Né? Às vezes há um conceito de que a gente tem fé pelo emocional. Tá? E a Bíblia não nos chama para isso. Né? A Bíblia nos chama para um culto racional. E uma das coisas mais sinceras e racionais é a palavra de Deus. Tanto que Deus deixou, né, escrito. Né? Para que a gente, quando tivesse dúvida, vá lá, lê a palavra. E por que é assim? Né? Porque, primeiro, o Deus da palavra não nos esconde os acontecimentos. Quem agiu certo ou errado, quem foi desobediente ou desobediente, a gente sabe por quê. Porque está escrito. A Bíblia fala dos grandes feitos de Davi, mas fala também dos desastres que Davi acabou praticando. A Bíblia não esconde. E vários outros personagens. O segundo, porque somos chamados para vivermos um culto racional, com a mente e com o coração. E nós precisamos fazer ou enfrentar esse desafio. E aqui voltando, né, quando eu falei no início da mensagem, olha, as mensagens estão sendo trabalhadas com um guia de estudo para o GR. Então não é só para ter mais material, não. É para que você possa, lá no Instagram, no link aliás, eu acho que é no aplicativo da IBC. Eu confesso que eu não sei se é no aplicativo da IBC ou se é no Instagram. Quem está vendo e reconhecendo, quiser me auxiliar, tá bom? Mas sim, o importante é que você faça uso desse material e deixe ser confrontado. Ou ali sozinho, ou no grupo. O GR existe para isso, né? Para que a gente possa abrir o coração e falar, rapaz, eu tenho vacilado nisso aqui. E Deus tem me mostrado que não está certo. E eu tenho pedido a Deus força para sair disso. E o grupo vai dizer, meu irmão, nós estamos juntos nesse negócio. Também passei por isso, mas Deus me deu força, e o Deus que cuidou de mim vai cuidar de você, e nós vamos para frente. Em nome de Jesus, faça uso disso. Então, amados, com essa sinceridade, o próprio Jesus nos diz que neste mundo nós teríamos aflições. E você sabe que isso é verdade. Não fomos chamados para um conto de fadas ou para uma vida sem problemas. A caminhada cristã, ela é dura. A questão é que a palavra renova as nossas forças, nos dá coragem para prosseguir.
aquilo que cantamos ainda há pouco, né? O teu nome é poder para curar, para libertar os cativos. É a palavra que nos aponta isso. Jesus disse que, olha, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, estarei convosco. No Salmo 23, que acabamos de ler, a Bíblia diz que de nada teremos falta, porque o Senhor é meu pastor, e ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Eu não temerei mal algum. E aí, seguindo para fechar essa segunda razão, a palavra nos proporciona a paz. Só a palavra de Deus nos proporciona a paz, queridos. E o salmista diz isso no Salmo 119. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Se não for a palavra, querido, se não for seguir o que está na palavra, ter a palavra como direção, como lâmpada que está clareando aquele momento que você está vivendo, você não está entendendo. Mas eu não estou entendendo isso. Esses dias no GR, o irmão disse, rapaz, quando eu achava que as coisas estavam, de repente, de novo, e aí, rapaz, aí eu entendi que, de fato, Deus está apontando para isso. Eu estava precisando aprender isso, eu estava precisando discernir isso, porque está na palavra. E a palavra nos proporciona paz. Se a tua lei não for o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. É isso, amados, não são lugares. Às vezes a gente acha, eu não estou bem. Se eu tivesse na beira-mar agora, neste sol, jogando beach tênis na hora dessa, o sol queima tudo, não dá. Mas fazendo outra coisa, mas se eu tivesse agora na Europa, na América, se eu tivesse agora, sei lá, onde eu... seria muito legal, mas não pense que isso, só por isso, traria paz ao seu coração. Ao contrário. Às vezes você vai, quando chega lá, se você é ansioso, quando chega num canto desse, você estará mais ansioso, porque a sua estrutura de segurança não está presente. Então, não são lugares, não são coisas, não são remédios, não são festas nem bebidas. O que realmente nos proporciona paz é a palavra de Deus. E eu não estou dizendo que você não tome os remédios que o médico lhe prescreveu, não, tá certo? Faça tratamento direitinho, vai em paz. Tá bom? Só não deposite nisso a esperança da sua vida. É sabermos que estamos na presença de Deus quando tudo está bem e também quando tudo parece perdido. Essa promessa, queridos, está na palavra, como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, um texto bem conhecido, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, antes coloquem diante de Deus em oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Promessa de Deus. A palavra de Deus, aliás, é lâmpada porque ela também pode nos proporcionar segurança de onde estamos e para onde estamos indo. Terceira razão, que a palavra é comparada a uma lâmpada. A palavra nos livra do mal. Simples assim, a palavra nos livra do mal. Quantas vezes, de repente, você e eu vacilamos e, poxa, mas eu sabia que a Bíblia dizia outra coisa. A Bíblia dizia que não era assim, que eu não poderia ser assim. O que foi que faltou? Faltou compromisso, faltou honestidade. O que foi que faltou? Mas a palavra pode nos livrar do mal. Amados, além de nos revelar o caminho, de nos dar a direção, de nos proporcionar segurança, a palavra de Deus também é capaz de nos livrar do mal, assim como a luz nos livra das trevas e também nos livra da escuridão. Mas é impressionante. É impressionante como colocar em prática o que diz a palavra nos preserva do mal. É impressionante. Às vezes, você, no limite, você recua e graças a Deus. Então, um amado casal, um homem de Deus, um dia, num vacilo desse que eu comentei aqui, às vezes um vacilo, encontrou, sei lá, uma colega, uma amiga de muito tempo, não sei o quê, e um homem de Deus, viu conosco em ministério, e de repente, numa troca de mensagem, marcaram um encontro, e ele foi. Ele disse, cara, quando eu cheguei lá, eu vi que aquilo estava tudo errado. E talvez você e eu, mas já estava errado lá no começo. É verdade. E ele reconhece que errou Deus lá no começo. Mas quando chegou, antes de encontrar a moça, mandou uma mensagem só, estou indo embora, tchau.
Porque a palavra de Deus fez diferença na vida dele. Ele dizer não, depois ele chegou em casa, confessou para a mulher que tinha feito isso, e bem aqui nesse processo ele recuou e voltou. Porque a palavra de Deus diz que está errado. E se nós seguirmos o que diz a palavra de Deus, Deus nos livra do mal. Queridos, além de nos revelar o caminho, de nos dar a direção, de nos proporcionar segurança, a palavra de Deus também é capaz de nos livrar do mal. Assim como a luz nos livra das trevas. Olha o que diz o salmista: afasto dos pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Queridos, em geral, nós sabemos quando estamos agindo errado. Nós sabemos, o Espírito de Deus habita em nós. E nós sabemos, isso não está certo, né? Dizem que a nossa consciência é o maior manual moral. Ela mostra, e para nós é o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus, ele revela que não está certo. E você vai, a palavra está errado, né? Realmente está errado, não é aquilo, não é por ali. Sabemos quando aquilo que estamos planejando, que estamos fazendo, que desejamos, é errado. Simplesmente porque a palavra de Deus já disse isso claramente. O problema é que, se não usarmos a lâmpada que Deus nos dá, através da sua palavra, caminharemos no erro e sofreremos a consequência do mal. Está aqui a lanterna para você ir na escuridão daqui ao outro lado. Você escolhe se você quer usar a lanterna ou se quiser ir no escuro. Se você tropeçar, cair, se machucar, não é só passar gelol não, né? Está errado. E você tinha à sua mão a lanterna, a luz que iria clarear o seu caminho, que iria lhe proporcionar desviar da pedra, do buraco, de ver a escada, de ver a barreira e entender, aqui não dá, eu tenho que ir por outro caminho. E a Bíblia nos faz isso. Olha o que diz Provérbios: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Amados, somente a palavra é capaz de nos livrar do mal. Na escuridão somos presas fáceis para cairmos a qualquer momento. Mas com a luz que a palavra nos traz, há conhecimento e discernimento das coisas de acordo com a vontade de Deus. Quer ser bem-sucedido nos relacionamentos? Quer ser bem-sucedido, né, no casamento? Quer ser bem-sucedido na vida, nos negócios? Não tem a ver necessariamente com ganhar dinheiro, não. Você tem uma vida íntegra, honesta, bem conceituada, que testemunha o amor de Deus. Então, olha o que diz o Salmo 1, e busca caminhar com a luz que a palavra lhe dá. Como é feliz aquele que não segue o quê? O caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está onde? Na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E o Salmo segue. E aí, terceira razão, porque a palavra é considerada lâmpada. Quarta razão para nós caminharmos, tem que caminhar, que senão daqui a pouco esse monitor parece que explode. Não está ainda assim, é só para dizer para vocês, tá bom? O tempo vai passando. Então, quarta e penúltima razão pela qual a Bíblia é considerada lâmpada. A palavra nos concede sabedoria, amados. A palavra nos concede sabedoria. Se eu perguntasse aqui, quem quer sabedoria de Deus? Eu espero, eu acredito que todos nós. E de fato, é legal você, né, ter sabedoria, é importante e é necessário. Por isso que precisamos da palavra como lâmpada nas nossas vidas. Amados, a palavra é lâmpada para nossos pés porque é capaz de clarear nosso entendimento. Através da palavra, Deus nos dá a oportunidade de enxergarmos as situações na perspectiva divina. É a habilidade, a capacidade de discernir as situações de acordo com a vontade de Deus. Isso é sabedoria. Olha o que diz o salmista no Salmo 119. Né? Eu tenho citado tanto o Salmo 119, tenha curiosidade, chega em casa, hoje é domingo, lê o Salmo 119. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam o quê? Mais sábio. E a gente fica atrás de sabedoria onde? No Instagram, nas redes sociais, né? Onde é que você fica atrás de sabedoria? Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento do que o quê? Todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos.
Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Amém? Quem quer sabedoria? Meditar na palavra, obedecer a palavra, seguir a palavra. Ser sábio, queridos, na perspectiva bíblica, não tem a ver com ser rico. A gente, mas Salomão foi o homem mais sábio, foi o homem mais rico. Por acaso foi o homem mais sábio e o homem mais rico. Mas não necessariamente ser o mais sábio precisa ser o mais rico, ou ser o mais rico precisa ser o mais sábio. Não é uma questão imprescindível na história, não. Ser sábio não tem a ver com ser rico, ou ser velho, ou simplesmente ser inteligente. Você e eu conhecemos várias pessoas ricas, mas são o quê? Tolas. Não são sábias. São tolas, são insensatas, como o irmão está dizendo aqui. Você conhece pessoas velhas, que não é só porque tem a cabeça branca, são insensatas. Não são sábias. Não ficaram sábias só porque são velhas. Acontece muito, claro, os mais velhos, que dependem de Deus. Ótimo, Deus tem dado mais experiência e sabedoria. Mas isso não é uma consequência natural. Por isso, sabedoria não se resume a isso. Você conhece pessoas extremamente inteligentes. Necessariamente são sábias? Não. Muitos estão presos, são criminosos. E são extremamente inteligentes. Faltou o quê? Sabedoria. Por isso, sabedoria não se resume a isso, queridos. Trata-se, na verdade, da decisão de depender de Deus, de aprender de Deus e de viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Isso é sabedoria. Pense bem, na nossa vida, quando estamos vivendo uma situação difícil, nós procuramos a ajuda de quem? De um ignorante na palavra de Deus? De repente, de um hipócrita que fala uma coisa e vive outra? Ou, na verdade, nós procuramos ajuda quando precisamos de alguém que pode dar uma palavra assertiva, de alguém que tenha sabedoria, de alguém que tenha um compromisso com a verdade, que usa essa verdade na sua própria vida. Eu espero que você procure ajuda junto a essas pessoas, e não naqueles que não têm sabedoria. E Deus pode lhe dar sabedoria. Por isso, amados, o salmista diz que os mandamentos do Senhor o tornam mais sábio do que qualquer outro. E aqui, fique tranquilo, para você não dizer que a Bíblia é incoerente. Isso não é soberba. A Bíblia não está dizendo para fazer uma competição de sabedoria, não, para ver quem é o mais sábio. Não, não é isso. Na verdade, é o reconhecimento de que a sabedoria é dom do Senhor para aqueles que o buscam. Sejam ricos, sejam pobres, sejam homens, sejam mulheres, sejam jovens, sejam velhos, adultos. Isso é buscar sabedoria. Olha o que diz aí do Salmo 119 sobre sabedoria. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. E olha essa segunda parte. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento até mesmo a quem? Até mesmo aos inexperientes. Precisa, mas é porque eu sou muito jovem, por isso que eu vacilei. Mas Deus dá sabedoria também aos jovens. E a Bíblia tem vários exemplos de homens jovens, rapazes, que hoje você teria, as mães de hoje talvez não deixassem ele carregar a mochila nas costas, mas que fizeram diferença na história do povo de Deus, para a glória de Deus. Por isso, busque a palavra, peça a Deus sabedoria. Não fique nas redes sociais buscando frases de efeitos, citações de desconhecidos, pensamentos do dia. Gaste seu tempo meditando na palavra de Deus. E aí faça o seu mapa, mande lá para o GR. Amados, hoje li que a palavra é lâmpada para os meus pés e ilumina os meus caminhos. E eu acho que ela me confrontou. Ou pode ser qualquer outro texto, eu mencionei esse porque está mais fácil na memória, tá bom? E comente com o seu GR. Isso é sabedoria que Deus está lhe dando, tá bom? E para finalizar, queridos, última razão que nessa reflexão eu procurei considerar com os irmãos. Por que a palavra é lâmpada que ilumina os nossos pés? Porque a palavra ilumina a minha vida e a sua vida. E a própria palavra diz isso. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Ou seja, por onde eu vou? Meus passos. Imagino que há 3.000 anos o deslocamento era a pé. Quando muito, num jumentinho, tá certo? Então ilumina os meus passos. Onde eu for, onde eu estiver, a tua palavra ilumina os meus passos.
Antes de clarear o caminho ou mesmo de apontar a direção, a palavra de Deus ilumina nossas vidas em meio à escuridão. Quando conhecemos a palavra de Deus e nos submetemos a ela, a ação de Deus na nossa vida traz luz ao nosso meio, ilumina as nossas vidas, a ponto de as pessoas reconhecerem o caminho que estamos trilhando e que esse caminho é diferente. Isso é ser luz, é viver na palavra, ter a palavra como iluminação para os seus pés. Olha o que diz os Provérbios, Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Sabia que Deus pode usar a minha vida e a sua vida para mesmo em meio à escuridão na vida de alguém, você ser usado por Deus para ser luz, para iluminar aquela vida, iluminar aquela casa e apontar ali a direção. Olha, há direção na palavra. Na verdade, irmãos, reconhecer que a palavra é lâmpada para nossos pés significa também assumir a posição que Jesus nos confiou ao declarar na palavra que somos sal e luz. Isso é ser sal e luz. Então, para ler o texto todo, ainda que rápido, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E aí Jesus diz, vocês são o quê? Luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Isso é ter a palavra como lâmpada para os seus pés, para os meus pés. É sermos sal e luz na vida das pessoas. É sermos usados por Deus, para sermos candeia que ilumina a vida, que traz direção não para a minha glória, para a sua glória, mas para a glória de Deus, que é capaz de fazer isso com o jovem, com o velho, com a mulher, com o homem, com quem for dependente do Senhor. Amados, Deus nos chamou para sermos sal e luz na terra, e a palavra do Senhor é um instrumento necessário para que nossas vidas reflitam essa claridade que somente existe pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Não importa onde Deus nos colocou, o fato é que estamos para sermos luz para o próximo, para apontarmos o caminho, especialmente através das nossas vidas, da nossa caminhada e das nossas escolhas. Por isso, queridos, não importa onde você está, não importa onde você está, não importa a sua idade, não importa o momento, medite na palavra de Deus, viva a palavra de Deus e aponte para as outras pessoas que a luz que clareia o seu caminho também poderá clarear o caminho delas. Basta apenas que busque o quê? O Senhor e a sua palavra. A mesma palavra que pode clarear a minha vida, que deve clarear a minha vida, também pode clarear a vida daquele que se encontra na escuridão, que se encontra perdido, que não sabe que passo dar, que não sabe para onde ir, que não sabe onde colocar a mão. A luz, né? E a luz está na palavra do Senhor. E aí, queridos, para fecharmos, né? Eu acho que é legal sabermos os conceitos, mas como igreja temos aprendido a responder duas perguntas, não é verdade? Que você pode fazer lá no seu GR, que deve fazer no seu GR, mas que saia hoje com essa reflexão, né? O que Deus me falou, né? O que eu aprendi aqui, né? De que forma fui ensinado por Deus, não pelo Edilberto, mas pela palavra de Deus, tá certo? O que Deus me ensinou sobre esse versículo, né, tão conhecido, mas talvez você não tenha tido ainda a oportunidade, ou não tivesse tido ainda a oportunidade de parar e ver por que a Bíblia é lâmpada, por que a palavra é lâmpada para a minha vida e a sua vida. E a segunda pergunta, o segundo desafio é, o que é que eu vou fazer a respeito? Talvez essa seja a parte mais desafiadora, porque talvez você até já soubesse, você já conhece a palavra, talvez até já soubesse, olha, esse caminho que está trilhando é caminho de morte. Isso está errado. Isso não é verdade. O que você está falando, o que está fazendo para isso, não é verdade. Então, o que é que Deus tem te falado e o que é que você precisa fazer a respeito disso para que, de fato, a palavra seja lâmpada que ilumine os seus pés e traga glória para o nome de Jesus, que você seja colocado como candeia. Então, queridos,
precisamos fazer uso da palavra, da lâmpada que ilumina os nossos passos. Se não meditarmos na palavra, seremos como quem tem uma lâmpada, mas fica guardada em um depósito, como eu falei ainda há pouco. Você recebe uma lanterna, está tudo escuro, mas você, não, eu sou o cara, eu vou ao que eu conheço, e tem gente que faz isso, não só no aspecto físico aqui da lanterna, mas também no aspecto espiritual. Não, Deus está dizendo, mas eu acredito na força do meu braço, eu acredito que eu consigo resolver, que eu consigo lidar. A Bíblia está dizendo, procure ajuda, confesse os pecados, caminhe com outros irmãos, e você de repente está dizendo não. Então, em nome de Jesus, que você possa se submeter a esta palavra, que é inspirada por Deus, que é a verdade de Deus, que é o nosso alimento, que é a água para a nossa vida, e que é lâmpada também que ilumina os nossos passos. Amém? Então, queria convidá-los para que nós possamos orar e que essa não seja só uma oração para fechar o culto, mas que você possa também estar fazendo esta oração na sua casa, né? Senhor, o que é que precisa ser clareado na minha vida? O que é que precisa ser revelado? E a Bíblia diz, não há nada de oculto que não será revelado, mas que você possa fazer isso para a glória de Deus. Amém? Então, vamos orar. Deus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo privilégio, pela alegria, Deus, que o Senhor nos dá como igreja de, mais uma vez, pausarmos na Tua presença, Deus. Celebrarmos o Teu nome, adorarmos o Teu nome. E também, Deus, aprendermos através da Tua palavra, Deus. Hoje, uma característica que o Senhor deixou para nós e que vemos isso a cada dia na nossa vida, a importância, a necessidade que temos, Deus, de ter a Tua palavra como lâmpada, Deus, nesse mundo de escuridão. Às vezes a escuridão é aí fora, Deus, mas às vezes a escuridão, as trevas que estão no nosso coração, Deus, que precisam ser reveladas, clareadas, iluminadas pela Tua palavra, e que Teu Espírito Santo, Deus, nos dê força para vivermos o que tem na Tua palavra. Sermos não apenas aqueles que conhecem, mas acima de tudo aqueles que praticam a Tua palavra, como Jesus nos desafiou. Em nome de Jesus, Deus, abençoa a Tua igreja, que a Tua igreja seja colocada como candeia, como sal e luz, que traz luz, que ilumina, que leva esperança, Deus, para essa sociedade tão perdida, e que possa fazer isso apontando para a Tua palavra, para o nome, para o amor de Jesus, para a glória do Teu nome, Deus. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua presença, e pedimos e agradecemos o nome de Jesus, Deus. Amém.